Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Gente, eu ultimamente, estou aproveitando o meu momento assim de sede de pregar a palavra de Deus. Como eu já falei para vocês, o nosso canal, é direcionado à evangelização, educação e artes. Então, essa palavra Deus me deu esta noite. Eu perdi o sono, E aí Deus me levou nessa palavra que se encontra aqui no livro de Mateus 22, no versículo 14, onde diz assim: porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. É uma palavra muito interessante. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. É uma palavra que a gente precisa estudá-la na Bíblia. Esse versículo, ele é um versículo chave. Esse versículo 14 do verso 22 do livro de Mateus. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Esses muitos são chamados, são todos nós. Deus chamou a todos. Todos foram chamados para fazerem a obra de Deus. Todos foram chamados para fazerem a obra de Deus. Sabe por quê que todos foram chamados para fazerem a obra de Deus? Porque todos nós somos vasos do Espírito Santo. Aí Deus me levou lá para o livro, a carta do apóstolo Paulo, primeiro aos Coríntios, no capítulo 6, verso 20, que diz o seguinte: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Gente, certo dia, eu pronunciei umas frases minhas mesmo, gente. Alguém falou sobre o ficar calado, certo? Não foi na igreja, Foi num grupo nosso. Que quem fica calado muitas vezes é aquele que vence. Mas quando a gente vai observar que duas qualidades, duas características, aliás, duas condições específicas aos homens racionais são a capacidade de raciocinar e a capacidade de falar. Isso porque nós temos que falar mesmo, principalmente com relação às coisas de Deus. E todas as coisas corretas pertencem a Deus, porque Ele veio para consertar aquele que se havia perdido, que estava perdido, que já estava perdido, que já estava lá no inferno. Ele entrou lá e tirou. Ele veio para nos salvar a todos. A salvação é para todos. Deus escolheu a todos. Para Deus não existe um filho melhor do que outro, não. Todos aqueles que se tornarem filhos de Deus, nascidos em Cristo, através de Cristo Jesus, terão a capacidade de se tornarem filhos de Deus. Os que nascerem de novo da água e do Espírito terão a capacidade de serem vasos do Senhor, vasos do Espírito Santo, são escolhidos por Deus. Porque esse ser escolhido por Deus, gente, quem escolhe a nós mesmos para servirmos a Deus, somos nós. Sabe por quê? Eu acabei de crer nisso, porque Deus escolheu a todos, Deus chamou a todos. E Deus está dentro de mim, porque eu sou vaso dele, e Deus está dentro de você. Deus está dentro de todos, como está escrito aqui, 1 aos Coríntios,
capítulo 6, verso 20. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O corpo humano e o espírito humano pertencem a Deus. Pertence a Deus. E se nós buscarmos a Deus, nós iremos encontrá-lo. Se nós darmos lugar ao Espírito Santo, ele vai nos usar e nós seremos escolhidos por Deus. Sabem por quê, gente? Porque, veja bem, quando Deus mandou Samuel ungir Davi, presta atenção, Deus nos conhece mesmo antes de sermos formados no ventre da nossa mãe. Ele sabe exatamente quem é capaz de lhe servir com honestidade e quem não é capaz de lhe servir com honestidade. Deus sabe exatamente quem é que pode ser ungido e quem é que nunca será ungido. Deus já sabe exatamente quem é joio e quem é trigo. Certo? Porque quando Deus mandou Samuel ir até a casa do pai de Davi, né? Aqui a partir do verso 6, eu não vou ler todo não, 16, né? A partir do verso 6. E sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porque as pessoas, desde antigamente, já olhavam umas às outras pela aparência. A aparência no vestir, a aparência no falar, a aparência no andar. E até hoje é assim. Então, quando eles chegaram à casa de Jessé, né, que viram Eliabe, um moço forte, bonito, elegante, né, tão quanto Saul, né? Mas o que é que Deus disse a Samuel? A partir do verso 7. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Apesar de Davi ter cometido tantos erros que Deus já sabia que ele iria cometê-los, porque Deus sabe de tudo ao nosso respeito, mesmo antes de sermos formados no ventre da nossa mãe. Mas Deus conhece também as nossas intenções. Deus conhece os nossos corações. Não adianta o homem escolher como Samuel escolheu Eliabe, porque Deus é quem sabe do coração de cada um, tá? E hoje, aquele que sente o desejo em seu coração de fazer a obra de Deus, que não é apenas pregar a palavra, não é apenas cantar louvores, é muito mais do que isso, é isso aí, muito mais. Adorar a Deus em espírito e em verdade é andar segundo o coração de Deus. E Davi andava segundo o coração de Deus. Apesar dele ter errado, né, ele andava segundo o coração de Deus. Ele se arrependeu profundamente de seus erros, do que ele fizera ali com a esposa daquele soldado que ele colocou lá na frente da guerra. Talvez, não estou dizendo que a Bíblia está dizendo isso, talvez Davi pagou pelo seu pecado, porque ele pagou, gente. Davi foi servo de Deus, salvo, entendeu? Mas ele pagou. Por isso que eu digo, tudo que a gente faz, a gente paga aqui na terra.
A gente sofre aqui na terra, a carne sofre por causa das nossas transgressões. Não adianta ninguém fazer e depois se arrepender e achar que não vai passar por lutas por causa dos seus erros do passado, da época que você ou eu éramos jovens, éramos adolescentes, porque a gente paga. A gente nasce de novo em espírito e em verdade, contudo a carne paga pelos erros, porque Davi sofreu bastante com seu filho, fruto do seu romance com a mulher daquele esposo, daquele soldado que ele pôs lá como escudo para morrer na guerra. Talvez não foi por causa dele ter tomado a mulher que naquela época, os homens daquela época poderiam ter várias mulheres de forma justa, certo? Mas por tirar a vida, né? Porque praticamente ele tirou a vida de Urias, colocando na frente para morrer naquela morte, para ter a sua esposa, Betseba. Então, quem é que escolhe cada pessoa para servir a Deus? Quem é que escolhe? Deus mandou Samuel e a casa de Jessé, né? Deus manda Samuel ungir a Davi como rei. Contudo, Samuel não sabia. Samuel não sabia não, gente. Aqui está escrito isso, que Deus mandou Samuel ungir a Davi. Mas Samuel não sabia. Se Samuel soubesse disso, ele era muito obediente. Ele teria chegado na casa de Jessé e teria procurado logo Davi. Ele não sabia. Depois é que todos nós ficamos sabendo disso, através da Bíblia, através da palavra. Contudo, Samuel, quando chegou lá, ele escolheu quem? O mais formoso da família. Porque Davi era um menino raquítico, era muito jovem, era pequeno, era um simples pastor de ovelhas, pastoreava as ovelhas, né? Ele quase não ficava em casa, ele quase não andava com seus irmãos. Era praticamente, gente, um bichinho lá do mato, né? Gostava de suas ovelhas, né? Diz ele que ele matou o urso, matou o leão, quando ele foi lá com toda a assunção espiritual dada por Deus para matar o gigante que estava afrontando o povo de Deus. E ninguém cria que ele iria conseguir, mas ele conseguiu porque ele tinha Deus com ele. Ele foi ungido por Deus desde o ventre de sua mãe. Não foi simplesmente por Samuel. E ninguém sabia, quando Deus enviou Samuel, que seria Davi, ungido por Deus. Então, eu digo que quem escolhe para servir a Deus, quem escolhe alguém aqui na terra para servir a Deus, é a própria pessoa. Porque no livro de João, vamos lá para João 10, eu vou procurar aqui porque eu não coloquei aqui a referência. No livro de João 10, eu creio que eu não vou demorar muito para procurar, não. O livro do evangelista João 10 diz assim, na verdade, a partir do verso 1, na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai diante delas e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Olha que maravilha! O pastor de ovelhas irracionais, das ovelhinhas, animais irracionais, vai atrás, tocando as ovelhas, não é? Mas o pastor,
até mesmo o pastor de ovelhas, que conhecem suas ovelhas direitinho, bastava tocar o chofar que elas vinham. E bem assim são as ovelhas humanas, as ovelhas do Senhor. Conhecem a voz do Senhor. Elas entram pela porta certa e essas são as escolhidas por Deus, porque conhecem a voz do seu Deus. Eu não tenho capacidade para escolher ninguém para fazer a obra de Deus. Mas Deus é quem sabe quem são as pessoas escolhidas. Samuel não sabia que Davi era o escolhido. Deus mandou Samuel ir à casa de Jessé. Aqui na Bíblia nós temos o título, ungir Davi. Mas Samuel não sabia, e ninguém na casa de Davi sabia que era para ungir Davi. Contudo, chegaram lá, sem saber de nada, encontraram Eliabe e acharam que ele, aquele ali, era ideal para ser o rei de Israel. E Deus disse: Samuel, não atentes para a aparência, não olhes para a aparência, mas olhe para o coração. Quem escolhe você para servir a Deus, para ser servo, serva de Deus, é o seu coração. É o que diz o seu coração. Se você entrou pela porta certa, que é Jesus Cristo, e escuta a voz dele, ele fala profundamente em seu coração, você é um escolhido, uma escolhida de Deus. Agora Deus vai te usar, vai me usar de acordo com os nossos talentos, que está escrito também numa das cartas do apóstolo Paulo aos Coríntios, eu não me engano, sobre os dons distribuídos à igreja de Coríntios, que tinha todos os dons. E isso serve para todas as igrejas. Os dons não são para nós nos exibirmos. Os dons não são para nós usarmos diante dos holofotes, não. Diante das câmeras, não apenas isso. Eu estou aqui diante de uma, mas é porque eu quero falar muitas pessoas na face da terra e poucas pessoas também na face da terra. Tanto eu quero falar para muitos como para poucos, tanto faz. Porque como Jesus ele falou para grandes multidões e falou para pessoas individualmente, o apóstolo Pedro, o apóstolo João, o apóstolo Paulo, e assim, né, foram servos de Deus e são até hoje. Não adianta. Por isso que hoje nós vemos pessoas se corromperem, né, servos, né, pessoas que se dizem servos, servas de Deus, se corromperem de maneira que não voltam mais ao que eram antes, porque Davi, ele pecava de forma inocente e depois ele voltava-se para Deus e arrependia-se profundamente. A história de Salomão também, Salomão repetiu a história. Salomão foi ungido também, né, por causa de Davi. Salomão foi ungido rei. E depois Salomão, ele se prostituiu, diz que foi o homem que teve mais mulheres. E bandeou para as terras lá das mulheres que praticavam idolatrias, coisas abomináveis aos olhos do Senhor. Diz a Bíblia que Salomão foi o homem que teve mais mulheres. Contudo, ele, por certo, ele voltou, né? E muitos afirmam que o escritor do livro aos Eclesiastes, né? Eclesiastes foi escrito por Salomão, que tudo ele viu debaixo desse sol, mas tudo é vaidade. E a gente não está servindo a Deus por vaidade. O apóstolo Paulo, ele disse em uma de suas cartas, né, que às vezes ele usava a loucura, né, por causa da vaidade, mas mesmo assim Deus usava ele, né? Mesmo assim Deus usava ele. Então, não seria este o espinho da carne do apóstolo Paulo? Quando a gente lê aqueles capítulos que falam sobre a conversão de Paulo,
de Saulo, né, depois que se transformou em Paulo, a conversão dele no caminho de Damasco, ou aliás, a ida dele a Damasco, mas antes disso, que ele participou do sinédrio lá, que estavam julgando aquele servo de Deus, que atiraram pedras, né, que era para ser um dos discípulos, e ele era muito ungido por Deus, e o apóstolo Paulo estava ali também para julgá-lo, junto com outros sacerdotes. E mesmo assim, vendo aquilo tudo, jogaram a capa de Estevão, né, enquanto Estevão via os céus abertos e a glória de Deus diante dele, né, pedindo a Deus para perdoar os pecados daqueles que estavam tirando a sua vida carnal, a sua vida material, com pedras, jogaram a capa de Estevão para Saulo. E mesmo assim, ele prosseguiu para Damasco, para prender as pessoas que estavam pregando sobre Jesus, homens e mulheres que estavam pregando ali a palavra do Senhor, fazendo discípulos, dizendo que Jesus tinha vindo ao mundo morrer por nós, que sofreu morte de cruz, que ressuscitou. Ele estava indo para prender aquele povo. E no caminho de Damasco, Deus fala em voz alta a Paulo e seus companheiros que estavam indo para Damasco nesta missão. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse, Senhor, quem és tu que estás me falando? Ele disse, sou eu, Jesus, aquele que tu persegues. É duro recalcitar contra os agrilhões. Gente, o que são agrilhões? Né? Prisão, sofrimento, esbofeteamento, né? Porque para Paulo, ele era muito vaidoso, doutor da lei, né? Ele se sentia na autoridade de resolver todos os problemas, porque a religião cristã naquela época, o cristianismo naquela época era uma religião pagã, diante do judaísmo, que era a religião oficial da região. Agora, é óbvio que nós não podemos comparar o apóstolo Paulo com qualquer bandido, não. Ele estava agindo dentro da lei. Paulo, ele agiu dentro da lei, mas ele se converteu. Ele se converteu. Mesmo sendo ele um doutor da lei, ele se converteu. Ele passou 3 dias cego, sem comer, sem beber. Foi até a casa de Ananias e ficou ali 3 dias, né? Na hora que ele ouviu a voz do Senhor, ele caiu por terra. E ali ele perdeu a fala, ficou mudo, surdo. E aí os companheiros dele foram as pessoas que o conduziram até Damasco, até a direita, para procurar o servo de Deus. Ananias queria, né, falar com ele. E ele foi obediente. Mas Deus conhecia o coração de Paulo. Sabia que muitas pessoas iriam se converter através dele. Contudo, Deus sabia que Paulo era vaidoso. E se ele fosse tão bem sucedido em todos os lugares que ele fosse, ele poderia deixar de servir a Deus e fazer a obra do Senhor. E quantas almas o apóstolo Paulo ganhou para o reino de Deus? Tanto ele quanto Pedro, né? Pedro com sua brutalidade, porque, como diz o significado do nome Pedro, né? Quer dizer pedra, né, gente? Coisa dura. Ele era durão, mas muitas pessoas se converteram através da dureza da pregação de Pedro, né? E de Paulo, das loucuras, da vaidade dele. Mas Deus não curou ele. Deus não livrou ele de ser chicoteado, de ser esbofeteado, de ser arrastado para fora dos lugares onde ele estava pregando, de ser
preso em prisões horrendas que nem se comparam com as prisões de hoje, com os pés presos dentro d'água, como dizem aí os historiadores a respeito da época. Então, gente, Deus escolheu a todos para fazer a sua obra. Todos nós fomos escolhidos para sermos vasos do Senhor, tanto corpo como em espírito. Lembre-se disso. Quando Samuel, o profeta, foi à casa de Jessé, ungir um rei para Israel, ele não sabia que era Davi. Deus não disse para ele que era Davi. Quando ele chegou lá que viu Eliabe, pensou que era Eliabe, pela aparência. E Deus disse a ele, não atente pela aparência. Então, quem de nós pode escolher? A gente pode experimentar para ver se realmente a pessoa é serva de Deus, para ver se ela realmente serve para trabalhar no ministério, em tal ministério. Mas dizer com todas as letras que é um escolhido, uma escolhida, não. Quem pode dizer isso é Deus e ela no seu íntimo. Amém? E que estas palavras fiquem plantadas no meu e no teu coração, tá? Para a honra e glória do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E um beijo no coração de todos, da professora Isa Saldana e sua irmã em Cristo. Amém? Que Deus abençoe a todos.